Imagine um vale desolado, coberto por ossos secos espalhados por toda parte, marcados pela passagem do tempo e pelo toque implacável do sol ardente. O cenário é sombrio e silencioso, um silêncio tão profundo que parece ter peso. Cada osso ali conta uma história interrompida, um eco de vidas há muito esquecidas. Mas então, como em um giro inesperado de um filme épico, algo extraordinário acontece. Um som emerge no meio do vazio, um movimento. Ossos começam a se unir como peças de um quebra-cabeça moldado por mãos invisíveis. Tendões aparecem, seguidos por músculos que revestem a estrutura. E, em um instante de pura transformação, um exército inteiro se ergue, vivo e imponente, pronto para um propósito maior. Parece uma cena saída de uma fantasia ou de um mistério sobrenatural, não é? Mas essa não é uma ficção. É uma das visões mais profundas e enigmáticas da Bíblia, narrada no livro do profeta Ezequiel. Essa visão vai além de um espetáculo visual impressionante. Ela é uma mensagem divina, carregada de simbolismo sobre ressurreição, restauração e transformação. Uma mensagem que não apenas tocou os corações na época de Ezequiel, mas que atravessou os séculos para alcançar as nossas vidas hoje. O mais incrível, essa narrativa fala diretamente às áreas da nossa vida que parecem secas, perdidas e sem esperança, mostrando que o impossível pode ser reescrito pelas mãos de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal O Livro do Aprendiz. Este é o espaço onde mergulhamos nas histórias fascinantes das Escrituras, extraindo lições práticas que podem transformar o nosso cotidiano. Se esta é sua primeira vez por aqui, fico muito feliz que tenha nos encontrado. E se você já é um aprendiz fiel, obrigado por seguir conosco nessa jornada de fé e sabedoria. No vídeo de hoje, vamos explorar juntos o mistério do Vale dos Ossos Secos. Você vai descobrir como essa visão não apenas demonstra o poder restaurador de Deus, mas também nos ensina a enfrentar os momentos mais áridos e desafiadores de nossa jornada. Fique comigo até o final, porque esta mensagem pode mudar a maneira como você vê as suas próprias dificuldades e pode reacender a esperança onde você achava que ela não existia. Prepare-se, pois o que está por vir é nada menos que transformador. Ezequiel era um homem escolhido por Deus para uma missão extraordinária, mas sua jornada se desenrolava em tempos de trevas profundas. Ele foi chamado para ser profeta durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O povo de Deus vivia em exílio na Babilônia, afastado da terra prometida, um lugar que não era apenas físico, mas um símbolo da presença divina, da aliança e das promessas de Deus. A desolação era esmagadora. Jerusalém estava em ruínas. O templo, que representava o coração espiritual da nação, havia sido reduzido a escombros, e as famílias estavam dispersas, fragmentadas, como pedaços de um vaso quebrado. Para os israelitas, parecia que tudo estava perdido. O peso da culpa e da vergonha os esmagava. Muitos acreditavam que Deus os havia abandonado completamente. Como chegamos a isso? Será que ainda existe esperança para nós? Perguntavam. Era como se o próprio espírito do povo estivesse morto, um reflexo do estado físico e emocional em que se encontravam, como ossos secos, espalhados pelo vale do desespero, sem vida, sem propósito, sem futuro. O desânimo era tão profundo que parecia irreversível. Cada memória de glória passada era um lembrete cruel de sua situação atual. A identidade como povo escolhido parecia uma ironia distante. O exílio não era apenas geográfico, era espiritual. Eles se sentiam desconectados de Deus, como uma árvore cortada de suas raízes. E foi exatamente nesse cenário de desolação absoluta que Deus escolheu agir. Ele não trouxe conforto apenas por palavras, mas decidiu revelar algo extraordinário, algo que ultrapassava qualquer compreensão humana. Deus deu a Ezequiel uma visão, um vislumbre de seu poder e propósito. Naquele vale de ossos secos,
Deus mostrou que a esperança não está limitada pelas circunstâncias humanas. Ele apresentou um mistério espiritual profundo e poderoso, o poder de trazer vida onde só havia morte. Essa visão não era apenas para consolar Ezequiel ou reacender a fé de Israel. Era uma mensagem eterna para toda a humanidade, um lembrete de que não importa quão perdido, destruído ou seco algo possa parecer, Deus é capaz de restaurar o impossível e transformar o desespero em vida abundante. Ezequiel, guiado pelo Espírito de Deus, é levado a um lugar que mistura o extraordinário e o aterrorizante, um vasto vale. Mas esse não era um vale comum. Aos olhos do profeta, estendia-se um cemitério a céu aberto, repleto de ossos secos espalhados por toda parte. Ossos que haviam sido expostos ao tempo, tão ressecados pelo sol e desgastados pelo vento que pareciam não ter qualquer vestígio de vida ou história. Era um cenário que gritava desolação, abandono e morte. Cada detalhe daquela visão era impactante. Não era apenas um espetáculo sombrio, mas uma representação poderosa da condição espiritual do povo de Israel. Aqueles ossos secos eram um reflexo de sua própria existência, destruídos, sem esperança e tão desconectados de Deus quanto os ossos estavam desconectados uns dos outros. O vale era o retrato de um povo que se via sem futuro, aprisionado pelo exílio e pela desesperança. No meio daquele cenário, Deus rompe o silêncio com uma pergunta que carrega um peso incomensurável. Filho do homem, estes ossos podem viver? Imagine estar cercado por um vale de morte e desespero e ouvir uma pergunta como essa. O que poderia passar pela mente de Ezequiel? É uma questão que desafia completamente a lógica e a experiência humana. Afinal, ossos secos, que há tanto tempo foram esquecidos, podem realmente voltar à vida? A resposta de Ezequiel é um testemunho de sua fé e humildade diante do mistério de Deus. Senhor Deus, tu o sabes. Ele não tenta especular ou oferecer uma resposta com base em sua compreensão limitada. Ele reconhece que apenas Deus, em sua infinita sabedoria e poder, pode responder a algo tão grandioso. Essa resposta carrega uma lição poderosa para nós hoje. Quando enfrentamos situações que parecem irreversíveis, momentos em que tudo ao nosso redor parece perdido, a solução não está em nosso entendimento ou habilidade. Deus não nos pergunta o que sabemos, mas nos convida a acreditar no que Ele pode fazer. Aquela pergunta no vale não era apenas para Ezequiel. É uma pergunta que ecoa através dos tempos, nos desafiando a refletir sobre o poder transformador de Deus. Você acredita que o impossível pode ser revertido? Que áreas da sua vida, tão secas quanto aqueles ossos, podem ser restauradas? A visão do vale não era apenas sobre morte, mas sobre a promessa de vida e a demonstração do Deus que transforma desespero em esperança e impossibilidades em milagres. De repente, Deus dá uma ordem que, à primeira vista, parece desafiar toda a lógica humana. Profetize a esses ossos e diga: ouçam a palavra do Senhor. Falar com ossos secos? O que isso significaria? Qual sentido isso teria, especialmente para alguém como Ezequiel, um homem de fé que, diante da aparente impossibilidade, precisava agir? Era uma tarefa aparentemente absurda, um comando que não fazia nenhum sentido, mas que, no entanto, estava imbuído de um propósito divino profundo. Ezequiel, com humildade e plena confiança em Deus, obedece. Ele não questiona, não hesita, não pede explicações. Ele simplesmente profetiza, porque sabia que a palavra de Deus, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, carrega o poder de fazer o impossível acontecer. E foi nesse momento de pura obediência, quando ele se atreveu a fazer o que parecia irracional aos olhos humanos, que o impossível começa a acontecer. O vale, que antes simbolizava morte e desolação, começa a mudar diante dos olhos de Ezequiel. Ossos secos, espalhados e sem vida, começam a se mover. Um som de estalo ressoa pelo ar, e os ossos se conectam, formando esqueletos. Tendões começam a surgir, músculos se formam e corpos inteiros são restaurados, tomando forma diante de seus olhos. Cada movimento, cada gesto de restauração, é um testemunho do poder sobrenatural da palavra de Deus. Mas ainda havia algo crucial faltando: a vida. Os corpos agora estavam completos, mas sem vida.
E o que começou com o milagre de restauração física precisaria ser completado por algo ainda mais extraordinário: a infusão da vida divina. Essa cena é um retrato vívido de como a obediência de Ezequiel, mesmo quando parecia sem sentido, foi o catalisador para que o poder de Deus se manifestasse de maneira tangível e transformadora. Essa visão tem algo a nos ensinar. Muitas vezes, Deus nos pede para fazer algo que, para nós, não faz sentido. Às vezes, Ele nos chama a falar de fé em meio à dúvida, a declarar esperança quando as circunstâncias são desoladoras, ou a dar um passo de obediência sem ver o caminho completo à nossa frente. Em momentos de incerteza, a ordem de Deus pode parecer irracional ou impossível. Mas é justamente nesses momentos que os milagres começam a acontecer. A obediência a Deus, mesmo sem entender completamente o propósito ou o resultado, é o primeiro passo para experimentar transformações extraordinárias. Não se trata do que podemos fazer sozinhos, mas do poder da palavra de Deus agindo através de nossa disposição em obedecer. Ele não espera que compreendamos todos os detalhes, mas que confiemos em seu poder e em sua sabedoria. Quando obedecemos, Deus se move, e o impossível se torna realidade. Mas Deus ainda não havia terminado. Apesar de os corpos agora estarem restaurados, formados, completos, eles ainda estavam sem vida. O milagre da restauração física foi apenas o primeiro passo. Então, Deus dá a Ezequiel uma nova instrução, algo que vai além do entendimento humano: profetize ao Espírito. Chame o sopro de vida para que encha esses corpos. Era mais uma ordem que desafiava a lógica e que parecia um desafio impossível de cumprir. Afinal, como chamar algo tão abstrato e intangível quanto o Espírito para preencher corpos que, até então, estavam mortos? Mas Ezequiel, em sua inabalável fé e obediência, proclama as palavras do Senhor, sem hesitar, com a certeza de que o poder divino não tem limites. Ele profetiza, e então o que parecia impossível acontece. O Espírito de Deus sopra sobre aquele cenário de morte, e, à medida que ele se move, um por um, os corpos começam a respirar. O silêncio que antes dominava o vale é substituído por passos firmes e respirações profundas. A vida, trazida pelo sopro divino, preenche aqueles corpos e os transforma completamente. O vale, que antes era sinônimo de morte, abandono e desolação, agora se enche de energia e movimento. O que era um campo de ossos secos se torna um exército inteiro, vivo, completo e pronto para cumprir um propósito. O sopro de Deus não apenas dá vida, mas traz com ele um propósito maior, revelando a intenção divina para aquele povo restaurado, a força para avançar, a energia para lutar e a sabedoria para cumprir a missão que Deus lhes destinou. Essa visão é uma lição eterna sobre a importância do Espírito de Deus em nossas vidas. Sem ele, até o que parece perfeito e bem estruturado permanece vazio, sem propósito, sem movimento. O Espírito de Deus é a fonte de vida e propósito. Ele é quem preenche o vazio da nossa existência e dá energia e direção a tudo o que fazemos. Mesmo quando as coisas estão aparentemente em ordem, se o Espírito não está presente, tudo permanece sem alma, sem transformação verdadeira. É Ele quem dá sentido ao que foi formado e transforma o que parecia incompleto em algo poderoso e cheio de vida. E o que isso significa para nós? Quantas vezes, ao longo da vida, buscamos construir algo, seja uma carreira, relacionamentos ou até mesmo nossa própria jornada espiritual, e, apesar de termos tudo em seu devido lugar, sentimos que algo está faltando. Às vezes, nos deparamos com uma sensação de vazio, como se a vida fosse um esqueleto sem alma. Essa cena nos ensina que, sem o sopro do Espírito de Deus, tudo permanece incompleto. O que pode parecer completo por fora, sem o toque do Espírito, continua vazio por dentro. É Ele quem nos dá vida verdadeira, transformando o que já foi formado em algo realmente vivo, poderoso e capaz de cumprir o propósito para o qual fomos criados.
E o que essa visão significa para nós hoje? Quantas vezes, ao longo da vida, nos sentimos como aqueles ossos secos no vale? Sem vida, sem direção, sem esperança? Talvez você esteja passando por um momento tão desolador que a sensação de desânimo parece insuportável. Pode ser um sonho que se desfez, um relacionamento quebrado, uma batalha interminável que parece não ter fim. Ou, talvez, uma área da sua vida, como a fé, esteja seca e distante, sem a mesma paixão e vitalidade de antes. O que fazer quando tudo ao redor parece estar em ruínas? A visão de Ezequiel nos confronta com uma pergunta poderosa: essa situação pode ser restaurada? Assim como Deus questionou o profeta diante do vale, ele nos faz essa pergunta agora. Você acredita que eu posso trazer vida ao que parece impossível? Essa pergunta não é apenas sobre os ossos secos. Ela fala diretamente sobre nossa situação, sobre os desafios aparentemente irreparáveis que enfrentamos. É um convite poderoso para confiar em Ele, mesmo quando todos os sinais ao nosso redor indicam que a solução está distante. Será que acreditamos que Deus é capaz de restaurar o que parece perdido para sempre? Talvez você esteja em seu próprio vale de ossos secos neste exato momento. Pode ser uma área da sua vida que parece sem saída, onde os esforços para restaurá-la parecem em vão. Talvez seja um sonho abandonado, um relacionamento desmoronado ou até mesmo uma fé enfraquecida que já não tem mais a mesma chama. Mas a história de Ezequiel nos ensina algo poderoso. Deus não apenas restaura o que está perdido, Ele é especialista em transformar o impossível em algo novo, algo poderoso e cheio de propósito. Essa visão, embora tenha sido dada há milênios, não é apenas um relato antigo. Ela é uma mensagem viva e vibrante, destinada a nos impactar hoje, aqui e agora. Ela nos lembra que, quando entregamos a Deus as áreas mais desoladas de nossa vida, Ele não apenas nos traz de volta a vida, mas nos transforma em testemunhos vivos de seu poder. Ele é o Deus que não apenas ressuscita, mas faz algo totalmente novo, trazendo vida onde só havia morte e esperança onde só havia desespero. Então, a grande lição aqui é: não importa quão seca ou sem esperança esteja a sua situação. Quando você confia plenamente em Deus e o convida para soprar vida nas áreas mais desoladas da sua vida, Ele fará mais do que restaurar. Ele transformará o que parece perdido em algo vivo e cheio de significado. Você não está sozinho no seu vale de ossos secos. O Deus que levantou um exército de mortos, pode e quer levantar você também. Ele é o Deus da transformação, e Ele está pronto para agir poderosamente, trazendo vida e renovação onde você menos espera. Deus continua fazendo o que parece impossível. Ele traz vida onde só havia morte, transforma a desesperança em fé e converte as ruínas em restauração. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou um vale de ossos secos, e com o seu poder, pode trazer nova vida às áreas desoladas da sua vida. O Deus que fez milagres em tempos antigos, continua agindo no presente, trazendo transformação onde tudo parece perdido. Agora, talvez seja o momento de você também profetizar sobre as áreas secas da sua vida. Declare vida sobre os seus sonhos adormecidos, sobre as relações quebradas, sobre a fé enfraquecida e sobre qualquer área onde você sente que o desânimo tomou conta. Confie no Deus que faz o impossível se tornar realidade. Ele não só pode restaurar, Ele transforma. Lembre-se, com Ele, até mesmo o que está morto pode reviver. O que parece irreparável aos olhos humanos, Ele pode refazer de uma maneira surpreendente. Você não está sozinho nessa jornada. Assim como Ezequiel foi chamado a declarar a palavra de Deus, você também pode falar sobre sua vida com a confiança de quem sabe que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Ele está sempre disposto a soprar vida, renovar esperança e trazer restauração. Tudo o que precisamos fazer é confiar no seu poder e obedecer à sua direção. Se essa reflexão tocou seu coração,
Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal O Livro do Aprendiz para continuar mergulhando em histórias bíblicas que inspiram e transformam. Que Deus abençoe você grandemente e que, a cada dia, você experimente o poder renovador dele. Até o próximo vídeo.